E nessa aula nós vamos conversar sobre o conceito de resistência à insulina, dieta low carb e o impacto de tudo isto no humor dos pacientes. Bom, primeira coisa a gente precisa entender o que é a insulina, né? Como é a função dela no nosso organismo. Tá? A principal função dela é o controle glicêmico, que se dá da seguinte maneira. Bom, vou tentar desenhar, espero que vocês consigam acompanhar. Eu vou descrevendo o que eu estou desenhando, tá bom? Aqui em cima, nós temos um cérebro, tá certo? Vocês vão ver que a minha capacidade de desenhar é muito boa. Aqui embaixo, nós temos o chamado intestino. Aqui em cima, nós temos um órgão chamado de fígado. Essa estrutura aqui é um músculo, tá? Imagina que é o bíceps do Doc, uma coisa redondinha assim. E aqui abaixo não é o caixinho de uva, é o nosso tecido de gordura, certo? O nosso tecido adiposo. Bom, quando a gente consome o carboidrato, ele, chega na nossa circulação através do nosso intestino, tá certo? Chegando na circulação, então, nós temos a glicose, né? O carboidrato é ingerido, ele é todo digerido, o amido, né? E a gente consegue absorver, então, a parte mais elementar do nutriente, que é a glicose. A frutose, a galactose também, mas, em geral, na circulação o que a gente encontra é a molécula de glicose, tá certo? Veja, a glicose, ela é muito útil, né, para o nosso organismo, evidentemente, é uma das principais, se não a principal fonte energética do nosso organismo, né, e ela é essencial, por exemplo, né, para o sistema nervoso central, que só utiliza a glicose como fonte de energia, né, na maioria dos casos, na maioria das situações, e também ela alimenta, né, diversas outras células no nosso organismo. Bom, acontece que o excesso de glicose na circulação é algo tóxico, tá? É a chamada glicotoxicidade, tá bom? Glicose em excesso na circulação, como ocorre no diabetes, por exemplo, ocasiona diversas lesões no nosso organismo. Você tem lesões renais, toxicidade de glicose nos rins, você tem lesões de endotélios, de vasos sanguíneos, enfim, diversas funções do nosso organismo são então prejudicadas por esse excesso de glicose, né, por essa glicotoxicidade. Então, ela não pode ficar ali no sangue, né? Ela fica, evidentemente, mas numa faixa adequada, tá? O excesso de glicose tem que ser direcionado para os tecidos que vão utilizar ela. Isto se dá através do hormônio chamado de insulina. Tá? A insulina, ela direciona a glicose, então, para o músculo e para o tecido adiposo, para o nosso tecido de gordura. Tá? A insulina, ela então estimula a captação de glicose pela musculatura e pelo nosso tecido adiposo. Tá bom? Se dá, né, por uma translocação de transportadores de glicose que ficam lá quietinhos no citoplasma, na presença de insulina eles são translocados para a membrana da célula e a glicose pode então entrar, tá, no meio intracelular. De modo resumido, a parte bioquímica é esta. Tá bom? O que a gente precisa saber é a principal função da insulina no nosso organismo é manter esses níveis de glicose adequados na circulação, pois há eventos de glicotoxicidade associados ao seu excesso. Tá certo? Entretanto, há situações onde essa insulina passa a não conseguir funcionar direito. Tá? É uma condição que a gente chama de resistência à insulina. O nosso organismo passa a ser resistente à ação do hormônio. A gente começa a precisar ter concentrações cada vez maiores de insulina na circulação, isto é, a gente precisa produzir cada vez mais insulina para manter a glicose, né, em níveis adequados. Veja,
esse excesso de insulina, para manter a glicose em níveis adequados, começa a prejudicar diversas funções do organismo. Por exemplo, o fígado, ele passa a ter acúmulo de gordura. Um quadro que a gente chama de esteatose hepática. Tá bom? Este acúmulo de gordura no fígado não é algo saudável, não é algo bom para a função dele. Né? O início, né? O fígado começa quando começa a ficar gorduroso, né? A esteatose hepática, o caminho seguinte da esteatose hepática é uma inflamação, é uma hepatite. Tá? Uma hepatite não alcoólica, como o pessoal faz o diagnóstico. Tá? Esteatose hepática não alcoólica, né? Com esse esteatohepatite. Tá? Essa inflamação ela pode progredir, né? De modo, quando a coisa está bastante acentuada, para um câncer, para uma disfunção hepática. Uma disfunção hepática grave, uma insuficiência hepática. Tá? Em casos mais graves, mas a coisa começa desta maneira. Então, quando a insulina para de funcionar, né, toda essa dinâmica metabólica começa a ficar prejudicada. Tá? E o fígado produz, inclusive, essa gordura através da glicose. Tá? Ele começa a tentar dar um fim para esse excesso de glicose. Ele começa a pegar essa glicose, começa a fazer gordura através dela e começa a acumular onde não devia. Por exemplo, tá? Quando ele começa a acumular gordura no seu interior, ele começa também a exportar gordura para a circulação, na forma de triacilglicerol, tá? Ou triglicerídeos. Aquela gordura que a gente dosa no sangue, o modo pelo qual a gordura circula no nosso organismo. Tá? Outra coisa, né, que começa a ficar desregulada é o colesterol. Também começa a aumentar na circulação. Então nós já temos um quadro aqui de esteatose hepática, nós temos um quadro aqui de dislipidemia. A insulina ela também age nos rins, promovendo um controle, né, do sódio, age também no sistema nervoso central, influenciando a pressão arterial de modo indireto. E veja, quando a insulina passa a não funcionar, essas coisas também começam a ficar desreguladas. Você começa a ter hipertensão. E por aí vai. O que eu estou descrevendo? Eu estou descrevendo a gênese daquilo que nós chamamos de síndrome metabólica. Ela tem como gatilho, né, esse processo de resistência à insulina. Tá? É o início de tudo, o início de toda a síndrome metabólica é este processo de resistência à insulina. Como é que esse processo se dá, Renan? Qual é o gatilho da resistência à insulina? Esta é a próxima aula. Tá? Na próxima aula a gente conversa com mais calma, tá bom? Agora basta saber, quando ela para de funcionar, todo esse estado começa a ocorrer no nosso organismo. Tá bom? Bom, eu vou passar para uma segunda página agora. Que é o seguinte. Novamente a gente vai olhar as mesmas estruturas, tá? O nosso cérebro, o músculo, o tecido adiposo, o fígado e o intestino. Tá bom? E eu vou ensinar vocês, né, uma adaptação que ocorre agora em resposta à baixa insulina. Vamos lá. Depois vocês vão entender, tá? Depois a gente faz um amarrado de tudo, vocês vão entender onde eu quero chegar. O contraponto disso, o extremo oposto disso é o jejum. Quando a gente fica em jejum, né, a gente não se alimenta, a gente não absorve glicose. Não há entrada de glicose na sua circulação pelo intestino. Aqui a coisa, né, a gente já fica preocupado, fala, poxa, se não há glicose, do que meu sistema nervoso vai ser alimentado? Disso a gente não precisa se preocupar, porque o fígado, ele tem a capacidade de produzir glicose. Tá? Ele tem a capacidade. A glicose, o carboidrato, não é um nutriente essencial. A gente não morre se a gente ficar sem comer carboidrato. O nosso corpo acaba se adaptando. Tá bom? Então, o fígado começa a liberar glicose e ele produz essa glicose principalmente através
de aminoácidos advindos da musculatura, né? Então o músculo ele começa a ter um processo que a gente chama de proteólise, a proteína começa a ser quebrada, né? O aminoácido vai parar no fígado e o fígado consegue começar a produzir glicose no processo que a gente chama de gliconeogênese. Tá? Se tiver interesse na bioquímica, essa é a parte bioquímica. Em suma, o fígado vai dar conta de produzir glicose. Não se preocupe. Outra coisa que começa a acontecer é o seguinte: a adrenalina, a noradrenalina começa a funcionar bastante. Né? Isso daqui é uma situação de estresse, lembrem-se. Então, o nosso tecido adiposo começa a liberar bastante gordura na forma de ácidos graxos na circulação. Eu sei que está um pouco técnico demais, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Esse ácido gráfico, né? A musculatura começa a usar bastante ácido gráfico, que é a gordura como fonte de energia, né? Outros tecidos começam, e principalmente o fígado começa a usar ácido gráfico como fonte de energia. Ele começa a se alimentar dessa gordura que está aparecendo ali na circulação. E ele começa a se adaptar. Se por um lado, no excesso de insulina, o fígado estava muito acostumado a produzir gordura e a armazenar gordura, aqui num processo de jejum, de baixa insulina crônica, ele fica muito habituado a usar gordura como fonte de energia. E aqui ocorre uma dinâmica metabólica que eu quero que vocês entendam. Quando o fígado começa a utilizar de modo bastante grande, né, a gordura como fonte de energia, outra reação química começa a ocorrer. Ele começa a devolver para a circulação um outro metabólito. Tá? Utilizando a gordura como fonte de energia, alguns metabólitos, alguns resquícios dessa queima de gordura começam a ser convertidos naquilo que nós chamamos de corpos cetônicos. E existe o estabelecimento de uma condição chamada de cetose. Existe o aparecimento de um novo substrato energético na circulação que não existia em uma condição de alimentação normal. Eu dizia que a glicose é o principal combustível do nosso sistema nervoso central. E em condições de alimentação. Em condições de jejum crônico, os corpos cetônicos passam a ser metabolizados pelo sistema nervoso central. Eles passam a ser substrato energético do sistema nervoso central. E, para quem não conhece, mas isso é muito, cerca da metade da energia do sistema nervoso central passa a ser advinda de corpos cetônicos, quando os corpos cetônicos estão numa concentração adequada na circulação. Cara, isso é muito. Tá? Toda a dinâmica metabólica muda num processo de jejum. Tá? 24 horas de jejum, essa condição já está estabelecida. Quem faz jejum intermitente, por exemplo, jejuns mais longos, a partir de 24 horas a produção de corpos cetônicos já é bastante intensa e toda essa condição metabólica é instalada. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque esta condição metabólica aqui, ela ocorre, como eu disse, no jejum, a partir de 24 horas, né? Mas é óbvio que a gente precisa comer, né? Ninguém fica fazendo jejum pro resto da vida. Mas esses corpos cetônicos também estão associados à famosa dieta cetogênica. O termo cetogênico vem disso, vem de produção de corpos cetônicos. Tá? E o que é a dieta cetogênica? Em outras palavras, a famosa dieta low carb. Quando a gente reduz drasticamente a ingestão de carboidrato da nossa dieta, esta condição metabólica se instala no nosso organismo. Isso daqui é uma condição que vai favorecer muito, favorece demais todo o tratamento da síndrome metabólica descrita no quadro anterior, tá bom? E mais, essa produção de corpos cetônicos parece ter efeitos benéficos na questão de humor, em toda a parte de humor. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Há pacientes de vocês que vão se beneficiar demais em fazer uma dieta low carb. São seus pacientes que têm síndrome metabólica, né? Excesso de triglicerídeos, gordura no fígado, resistência à insulina.
O profissional, o profissional nutricionista ou médico que ainda diz que a dieta low carb é uma coisa perigosa, é uma coisa que não funciona, veja, é um profissional que está há bastante tempo desatualizado. Hoje já existem diversos ensaios clínicos demonstrando que a dieta low carb é, ao menos, uma dieta tão eficaz quanto qualquer outra e tão segura quanto qualquer outra. Ao menos. Alguns estudos demonstram, inclusive, a sua superioridade, principalmente nessas condições de resistência à insulina. Tá certo? Aqui eu quero fazer também a seguinte distinção, né? Na questão da definição da dieta low carb. A nossa ingestão habitual de carboidrato ela é muito alta. Tá? Então, cerca de 60% do valor calórico da nossa dieta advém de carboidratos. Isso é a dieta ocidental, normal. Tá? E a recomendação da OMS, inclusive. Então, assim, se eu consumir 30% das minhas calorias advindas na forma de carboidratos, eu tecnicamente estou fazendo uma dieta low carb. Não está errado dizer que isso é uma dieta low carb. Mas isto passa muito longe desta adaptação que a gente vê num jejum prolongado. Isso passa muito longe de uma dieta cetogênica, portanto. Para que essa condição se estabeleça no nosso organismo, nós precisamos fazer uma dieta very low carb, né, como os artigos citam, ou uma restrição muito intensa de carboidratos, uma restrição mais severa de carboidratos. E aqui eu estou dizendo o seguinte, 5% do valor calórico total da sua dieta é que vai advir de carboidrato, não 30%, você está entendendo? Isso dá, em gramas, né, a famosa dieta Atkins, por exemplo, preconizava cerca de 20 gramas no máximo, 30 na melhor das hipóteses, mas 20 gramas no máximo de carboidrato por dia. Isso é uma banana, tá? Você come uma banana, uma maçã, pronto, você estourou a quantidade de carboidrato. Então, é uma restrição severa de carboidrato. Esse paciente, ele vai excluir praticamente todas as frutas, né? Vai sobrar poucas frutas para ele comer, ele vai excluir todos os cereais, todos os grãos, etc. Tá? Mas é só nesta condição de dieta bastante restrita em carboidratos que esta condição metabólica aqui se instala. E por que eu estou falando de tudo isso? Por dois motivos. Parece, nos estudos, né? Eu vou citar alguns estudos para vocês verem, que quando o indivíduo está fazendo uma dieta very low carb, isto é, uma dieta cetogênica, a perda de peso tende a ser superior. O controle dessas taxas de síndrome metabólica parecem serem superiores a qualquer outro tipo de dieta. Se ele aumenta um pouco a ingestão de carboidrato e sai dessa condição cetogênica, a dieta low carb parece ser uma opção viável, boa, mas uma opção igual a qualquer outro tipo de contagem de calorias. Tá? Então, na questão de regulação do metabolismo, essa dieta ela parece ser bastante útil. Parece ser mais útil do que as outras. Inclusive a low carb menos restrita. E aí eu quero entrar também na questão do humor. Porque é o seguinte, existe apenas dois, para ser mais preciso, dois estudos relacionando dieta low carb e humor. Testando, fazendo um teste. Veja, o que acontece se a gente restringir o carboidrato da dieta, né, desses pacientes? E o estudo é o seguinte, durante a fase de restrição de carboidrato severa, parece haver uma melhora do humor dos pacientes. A hipótese principal é, esses corpos cetônicos, de maneira muito experimental, em modelos animais, eles têm sido associados a uma estabilização do sistema nervoso central. Tá? Isso é classicamente conhecido em epilepsias refratárias à medicação. Tem crianças, por exemplo, que têm que fazer dieta cetogênica para o resto da vida, né, para não entrar num quadro de epilepsia. Tá? Então, já dessa época eles viam que, poxa, está parecendo que esses corpos cetônicos, quando eles entram na jogada, o sistema nervoso central começa a utilizar deles e o sistema começa a ficar um pouco mais estável. Tá? Então, nesta fase cetogênica, o que os estudos mostram é que pode haver um benefício no humor.
Quando as pessoas saem dessa fase cetogênica, que convenhamos, né, é difícil você ficar fazendo uma dieta dessa pro resto da vida. É realmente uma mudança de toda a vida, de todo o teu estilo de vida. Tá? Quando eles saem dessa fase cetogênica, eles começam a introduzir um pouco mais de carboidrato, esses benefícios no humor somem. Tá? Esses benefícios no humor somem. E aí, quando você compara com uma pessoa que está fazendo um outro tipo de dieta, está tentando perder peso com restrição de gordura dietética, né? Esses estudos comparam isso. A dieta low carb não muito restrita, isto é, a dieta low carb não cetogênica, ela parece que perde. Ela parece que perde. A alteração de humor parece que ocorrer mais, né? Ou não melhorar, o humor não melhora nesse tipo de dieta, ou chega a piorar. Sendo que numa dieta onde há uma restrição convencional, vamos colocar assim, há certa melhora de humor. Tá? Por que eu quis introduzir esta aula aqui para vocês hoje? Na clínica, eu vi isso muito em mim como ansioso, né? No meu processo de perda de peso. Tanto o jejum, quando não muito prolongado, a técnica de jejum intermitente, onde se faz 14, 16 horas, né? Tempo que não é suficiente para essa adaptação metabólica ocorrer. Ou restrições de carboidrato não severas, onde a produção de corpos cetônicos não acontece, o que eu percebi em mim e o que eu percebo nos meus pacientes que têm transtorno de ansiedade é que essa dieta, além de não dar conta de melhorar o humor, ela pode muitas vezes piorar o quadro deles. O que eu estou falando aqui é achismo, tá? É o que eu observo na clínica, tá bom? Eu quero até um feedback de vocês, o que vocês observam em vocês, o que vocês observam na clínica de vocês. Mas o que eu percebo quadros de pânico, quadros de TAG são acentuados em dietas low carb não cetogênicas. Tá? A hipótese aí, existe esse estudo, né, que eu vou citar para vocês, que corrobora essa minha hipótese, né? E a hipótese que eu tenho aí é que quando tem corpos cetônicos a coisa muda. Se não tem corpos cetônicos, essa adaptação passa a não ser completa e a coisa fica um pouco difícil. Tá? Então, se por um lado vocês têm pacientes que precisam fazer dieta low carb, e quanto mais restrita melhor, você vai ter esses mesmos pacientes que estão precisando fazer esse tipo de dieta, eles podem sofrer de transtorno de ansiedade. Tá? Eles podem ter crises de pânico. Vocês vão ter que fazer um manejo disso daí. Tá? Talvez passar por uma fase, aqui para os nutricionistas, né? Talvez não cobre numa fase inicial uma dieta tão low carb para esse paciente, talvez ele não vai conseguir te entregar isso, você está entendendo? Talvez o humor deles piore nesse meio caminho e eles possam largar a dieta, largar o tratamento como um todo. Façam uma fase de estabilização, com toda essa suplementação, por exemplo, um carbo mais alocado no final do dia, para que ele tenha uma boa qualidade de sono. Tá? E se você é psicólogo e você pegar um paciente aí que está fazendo dieta e está estressado, veja, faz sentido. Tá? A restrição não é fácil para ninguém, a mudança de hábito não é fácil para ninguém. E se ele está fazendo uma dieta low carb não cetogênica, é possível que realmente, né, como esse estudo mostra, o humor dele tende a dar uma pioradinha. Tá? Talvez compense, tenta fazer outro tipo de dieta, você não está fazendo dieta cetogênica, você pode fazer um outro tipo de dieta, né? Restrição de gordura, contagem de caloria, mas né, que vai ser eficiente para perda de peso, mas que não vai piorar o seu humor, por exemplo. Tá? Fiquem atentos nisto, tá bom? O paciente, a gente vai ter que bolar um jeito, a gente vai ter que ter um jeito do paciente tratar esse sobrepeso, do paciente tratar essa síndrome metabólica sem ter piora no humor, tá? Toda a parte que eu falei de suplementação aqui pode e deve ser utilizada, né? Vai ser algo muito útil, tá bom? E fica essa dica, tá? Essa é a minha percepção. Se o teu paciente consegue fazer uma dieta cetogênica, pô, bora, coloca lá, que esses corpos cetônicos parecem ter essa atividade estabilizadora do sistema nervoso central. Se ele não consegue, tenta, né? Vai conversando com ele, vai adaptando a abordagem para a situação concreta dele, tá bom? Esta é a aula sobre dieta low carb, resistência à insulina e humor. Espero que tenha dado para entender aí o que eu quis transmitir. Obrigado. Renan, tem mais um capítulo disso aí que eu gostaria que você falasse, que é dos corpos cetônicos relacionados com a estabilização do humor.
Olha, essa história de corpos cetônicos é muito bacana. Hoje em dia já existe até suplementação de corpos cetônicos, é uma coisa bastante interessante. A gente consegue suplementar até o composto pronto e até mimetizar o estado de cetose em modelos experimentais sem restringir o carboidrato. E existem estudos nesta área, a grande maioria de estudos em modelos animais, modelos experimentais, demonstrando que a presença do corpo cetônico, então, é um grande estabilizador do sistema nervoso central. Está sendo estudado, né? Não existem grandes evidências, mas a coisa está encaminhando para esse caminho. Se eu não me engano, o Dr. Rafael, que fez um curso seu, inclusive, está trabalhando nessa área na USP, né? Na psiquiatria da USP. E eles tentam, né, estabilizar o humor de pessoas com transtorno bipolar através de dieta cetogênica, por exemplo. A presença de corpos cetônicos aí estabilizando um transtorno de humor onde a instabilidade é algo bastante notável, bastante acentuado. Esse efeito é clássico, né? Advém principalmente de epilepsia refratária, isso daí já se conhece há bastante tempo, e a coisa já está caminhando até para esse nível de abordagem, né? Para pessoas com transtorno bipolar, fazendo dieta cetogênica ou suplementando os corpos cetônicos, na forma de sais ou na forma de alguns álcools, que estimula bastante a produção de corpos cetônicos endógenos. É uma área bastante promissora. Eu acho que exatamente, esse campo é muito promissor, mas descendo um pouco mais para a nossa prática clínica diária, né? Queria que você pudesse falar um pouco dos desafios, no fundo, né? Quer dizer, porque se por um lado, se a gente leva o sujeito à cetose mesmo, né? Começa a aparecer a partir das 20 horas, 24 horas, né? De jejum. Se por um lado a gente encontra benefícios mesmo, num cérebro que funciona, né? Sendo alimentado, por assim dizer, através dos corpos cetônicos. Por outro lado, é muito difícil a pessoa conseguir manter-se nessa condição. E o início também da dieta very low carb, ela é complicada, né, para a maior parte das pessoas, né? A maior parte das pessoas, pelo menos que eu acompanho, elas tiveram dificuldades comportamentais e não só comportamentais, né, da dificuldade de se manter em jejum, mas de um certo mal-estar que aparece também para elas no início, né, que não é uma coisa que é rara, pelo contrário, é bastante comum, inclusive, né. Esse mal-estar é até conhecido como gripe low carb. Exatamente. A coisa parece uma gripe, você está entendendo? Ela acontece principalmente por um estado de diurese acentuada, né? A dieta low carb, a baixa da insulina, ela vai favorecer, por exemplo, a excreção de sódio na urina. Isso faz com que exista, né, uma diurese. A alta ingestão de proteína também faz isso. E essa diurese, né, acaba baixando um pouco a pressão. É até interessante que é por isso que a dieta low carb ela é tão boa para hipertensos. A pressão ela realmente dá uma baixada. Nesse caso, o tratamento né, já fica a dica para o pessoal, é líquido e sal. Né? Não pode restringir sal, tem que tomar bastante água. E o principal motivo também dessa dificuldade nesses 3, 4 primeiros dias é porque nesses 3, 4 primeiros dias a gente ainda não está em cetose. Sim. A gente ainda está gastando o carboidrato da circulação, a proteína que a gente está comendo ainda está mantendo um pouco desse estoque de carboidrato via gliconeogênese, enfim. Então, até esse estoque de carboidrato acabar, a gente realmente fica um pouco mais para baixo. Quando a cetose aparece, a coisa muda. O problema é se manter em cetose. Sim. Na minha área de trabalho, quando eu trabalhava na área acadêmica, eu fazia umas aulas experimentais, eu fazia dieta, eu media os corpos cetônicos e tal. Veja, a coisa não é trivial. A coisa não é trivial. É difícil se manter, é uma rotina, é uma mudança de vida mesmo. Então, assim, o que eu recomendo para os nutricionistas é sejam prudentes. Sejam prudentes, porque assim, é um pouco impraticável muitas vezes. A não ser a pessoa que gosta muito, se identifica muito com o estilo de alimentação, é uma coisa bastante impraticável, pelo menos a médio e longo prazo. Para pacientes que têm, além de uma síndrome metabólica, transtornos de ansiedade associados, o que eu recomendo é faça fases de estabilização, né? O problema da perda de peso é algo que a gente vai ter que reverter a médio e longo prazo. Então, assim, passa por uma fase com carboidrato mesmo, tenta fazer tipos de reeducação alimentar, ajuda essa pessoa a fazer atividade física, já vai tratando a ansiedade com carboidrato na hora certa, com suplementação, vai adequando, encaminhando o paciente para terapia. Quando a ansiedade estiver mais estabilizada, né,
talvez uma fase mais acentuada de perda de peso, uma dieta low carb, se for necessário. Vale a pena dizer, o nutricionista que diz que a dieta low carb não funciona, é algo perigoso, é um cara que está desatualizado. O nutricionista que diz que só a dieta low carb funciona, também é um cara que ele não entendeu a bioquímica ainda direito da coisa. Né? Então, assim, há abordagens que podem ser utilizadas como alternativa também. Pronto, você deu gancho para falar que o que eu queria falar exatamente agora era isso. É muito curioso como tudo hoje no mundo, né, parece que tem partidários de um lado, partidários do outro, torcida de um lado, torcida do outro, inimigos de um lado, inimigos do outro. Isso é muito curioso. É impossível você falar assim, Ítalo, mas você é a favor ou contra a dieta low carb? Fala, opa, peraí, não é assim que a banda... É a mesma coisa que você pergunta assim, Ítalo, você é a favor ou contra benzodiazepínico? Você é a favor ou contra Lexapro? Você é a favor ou contra... Você tem indicações, né? Existem indicações precisas, né, para cada medicação, existem indicações precisas para regimes dietéticos, sobretudo regimes dietéticos que não são do nosso hábito, por assim dizer. Então, uma alimentação low carb é uma alimentação de ruptura. Por quê? Porque o padrão alimentar do brasileiro não é um padrão low carb. Né? Então, realmente, a dieta low carb, ela entra para a gente como uma ruptura, ou seja, ela pode ser considerada em situações específicas. Né? E, sobretudo, aí você falou, será que o paciente ele se adapta a esse tipo de dieta, dado que o nosso meio, a nossa circunstância, ela não é uma circunstância low carb. Assim como o sujeito que começa a ter uma dieta que começa a cortar carne, peixe, frango, também não é o padrão alimentar cotidiano, né, do brasileiro médio. O padrão alimentar cotidiano do brasileiro médio é arroz, feijão, né, carne, frango, peixe, macarrão, batata. Essa é a nossa comida, é a comida que a gente encontra na casa da nossa mãe, que a gente encontra no buffet aqui fora, que a gente encontra, né, no restaurante, etc. Né? Então, sempre que a gente está falando de dietas que são dietas de ruptura, então, sei lá, o estilo crudívoro, né, vegano, vegetariano, ovo-lacto vegetariano mesmo, low carb, a gente tem que entender o seguinte, podem ser bons, né, a coisa pode funcionar, óbvio, né? Elas podem ter prescrições específicas, não é isso? Mas foi como você falou, o sujeito precisa estar, o prescritor e o terapeuta precisam estar atentos, porque elas são uma quebra de ruptura no padrão. O que pode gerar mais ansiedade na pessoa, não só do ponto de vista bioquímico, né? Por motivos bioquímicos, mas ansiedade psíquica. Porque ele não consegue se alimentar daquele jeito. Né? Então você tem um duplo trabalho aí. A indicação precisa ser precisa, portanto não se trata de ser contra ou a favor de determinada dieta. É a indicação dela que vai encontrar momentos precisos na vida do sujeito. Ou na vida, digo, física, né? Então existem indicações precisas biológicas para você fazer uma indicação low carb, por exemplo. Ou indicações de cosmovisão, ou de visão de mundo. Pode ser que o sujeito comece a achar que o veganismo é a coisa mais adequada, por quê? Porque ele tem uma visão de mundo específica. E o terapeuta precisa respeitar aquilo e mais do que respeitar, precisa orientá-lo para que ele faça aquilo de modo que não vá prejudicar a sua saúde. Dado que não é o mesmo, né, ser um vegano no Brasil no século XXI ou ser um vegano num país oriental onde realmente já não se come mesmo carne. Né? Então, provavelmente, o vegano de um país no qual não se come carne não é um vegano desnutrido. Porque lá é o hábito. É assim que eles fazem. Pra gente, o mais provável é que um vegano que comece hoje a ser vegano, não é isso? Ele vai ficar desnutrido por um tempo, até que ele aprenda a comer de modo vegano. Não é? Por quê? Porque é uma ruptura de padrão alimentar. Né? Parênteses. O mais provável é que todos que estão nos ouvindo sejam desnutridos. Né? Desnutrição não é igual ao sujeito que está magrinho. Você podem ver pessoas com sobrepeso desnutridas. Né? O conceito de desnutrição não está relacionado só ao IMC, a massa corpórea do sujeito. A desnutrição está relacionado à qualidade e quantidade de nutrientes fundamentais que o sujeito recebe, no final de contas, para ter suas operações biológicas básicas. Né? Então a gente pode ter uma pessoa com sobrepeso desnutrida. São considerações que são importantes fazer, dado que a gente está falando de uma dieta específica, que é a dieta low carb. Eu acho relevante a gente falar de dieta específica low carb pela prevalência dela. Né? É uma dieta que tem suas aplicações, que tem muitos promotores dela, que muitas pessoas encontraram na dieta low carb realmente um caminho para a mudança de hábito de vida e conseguiram realmente emagrecer, começar a fazer atividade física, às vezes, mudaram a disposição, começaram a se encontrar mais dispostas mesmo, né, no fundo. Então, acho que é absolutamente importante falar disso mesmo, Renan. Como você estava dizendo, né, a aplicação concreta, né? A gente sabe, tudo bem, num quadro de síndrome metabólica, a dieta cetogênica, ela realmente parece ser superior. Os estudos mostram, ela é superior. Mas no caso em concreto, você está diante de uma pessoa, né, que
veja, não tem condições de seguir aquilo. Então você vai ter que fazer a melhor dieta para a pessoa naquele momento, né, com as circunstâncias atuais dela. Eu acho que vale a pena o nutricionista, principalmente, né, que é quem vai prescrever a dieta, ter esse feeling na hora da prescrição. Aqui vale a analogia que eu faço com os meus terapeutas psicólogos, né? Então, às vezes as pessoas perguntam assim, Ítalo, mas qual linha de psicologia você usa? Eu falo, olha, a que o paciente precisa, né? Você tem que dominar pelo menos umas 7 ou 8 linhas, né? Saber mesmo as técnicas, as ferramentas, o método, a antropovisão, a cosmologia envolvida, as propostas, as dificuldades, etc., né, da terapia junguiana, do TCC, né, das terapias positivas, das terapias do indivíduo, das terapias do inconsciente, tem que saber isso mesmo. Então você não consegue abordar um paciente pelo ponto de vista psicológico. Para o nutricionista, idem. Né? O nutricionista que só tenha uma ferramenta na mão, ele vai acabar quadriculando o paciente, vai engessá-lo num processo que muitas vezes não cabe na vida dele. Não é essa uma das grandes dificuldades quando o sujeito procura um nutricionista? Fala, olha, o nutricionista vai lá sem ouvir muito a vida do paciente, a rotina do paciente, as crenças do paciente, o paladar do paciente. Sai de lá com uma prescrição totalmente quadriculada e frustra. Né? Muita gente não gosta de nutricionista por isso. Fala, eu não vou nutricionista. Ele vai passar um negócio que eu não vou comer mesmo. Não é isso? Exatamente. E sabe que o tu tem que dar razão pro paciente. Falar, tu tá certo. Né? Tá certo. É igual você vai no psicólogo. Ah, não gosto de ir no psicólogo, não. Eu vou lá só, eu falo, o psicólogo não fala nada. Eu falo, não é todo psicólogo que não fala nada. Não são todas as linhas que o psicólogo, né, se encontra na cadeira como o outro, né, que está morto, etc. Não. Você fala, terapia lacaniana é assim mesmo. O psicólogo não vai falar nada. Mas não existe só terapia lacaniana. Né? Existem diversas. Você tem que... O terapeuta habilitado, eficaz, ele tem que olhar para o paciente e sacar qual que é o problema do paciente. E por onde ele vai abordar o paciente para ter os melhores resultados. O nutricionista, idem. Né? Idem. Então, o nutricionista só prescreve low carb. Mas ele recebe um paciente que quer hipertrofia e quer ficar... Fala, dá para ter hipertrofia com low carb, mas... Né? Não vai dar para ter tanto assim, por assim dizer, né? Vai ter suas limitações. Então o paciente só prescreve o médico só prescreve low carb e o paciente é vegano. Tem um problema, concorda? Como é que você faz isso? Vamos parir um jeito aí vai encontrar muita dificuldade, talvez não seja mais indicado. Esse que é o ponto. Né? Então eu concordo contigo quando você fala que realmente a cetose ela é fantástica, o problema é alcançar a cetose de modo sustentável. Né? Sustentável. Então, como um recurso terapêutico, excelente. Como um único recurso terapêutico, péssimo. Concorda, Renan? Sem dúvida. Concordo. E essa aula foi justamente para avisar, né? Para alertar dessa questão. É uma condição difícil, boa, mas difícil de ser alcançada. E quando não é alcançada, veja, está parecendo que está até prejudicando. Então, tomem cuidado. Avaliem aí na clínica de vocês, né? Me contem depois.